Está aqui a rodar. Vamos então para o estudo desta tarde, para aqueles que estão a seguir-nos pelo IES privado da Igreja e principalmente aqueles que não são membros da Igreja, visitantes desta Igreja local. Nós, nos nossos estudos bíblicos dominicais, temos estado a olhar para o Evangelho de Mateus e neste momento nos encontramos no capítulo 8 e vamos estar a centrar as nossas atenções nos versos 18 a 22. Mateus capítulo 8, e vamos então estar a olhar para os versos 18 a 22. O tema será o custo de seguir a Jesus Cristo. Mateus capítulo 8, versos 18 a 22. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu a ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que antes eu vá sepultar meu Pai. E Jesus, porém, respondeu: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Vamos agora ter ali um marcador e vamos para Lucas, capítulo 9, que nos relata este mesmo acontecimento. Lucas, capítulo 9, e versos 57 a 62. Verso 57, então, do capítulo 9 de Lucas. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite que eu primeiro vá sepultar meu Pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. E Jesus, porém, respondeu: Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Temos aqui um pouco mais em relação àquilo que encontramos em Mateus capítulo 8, apenas são 2 relatos aqui em Mateus capítulo 8 e lá em Lucas temos então 3 relatos, alguém que queria se despedir da família e depois então temos aquele verso de alguém que olha para trás, não é? É interessante daquilo que ouvimos esta manhã, aquela audácia, aquela força e disposição em dar testemunho de Cristo. Nós vimos realmente em Pedro e em João este caráter do que é seguir a Cristo, o que é que realmente envolve seguir a Cristo. Nós estamos diante
dos primeiros passos do ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos o Sermão do Monte, que concluiu ali no capítulo 7, desde o capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, se vocês estão lembrados, e aqui então começa a ação do Senhor Jesus Cristo mais evidente, ele pregando às multidões, e nós nos apercebemos de como o Senhor começou a ser ouvido pelas multidões e as pessoas começaram a falar acerca dele. Vejam, já vimos a cura deste leproso, alguém que era rejeitado pela sociedade, e como o Senhor teve compaixão deste homem. E depois mais à frente este centurião, este gentil, que o Senhor disse que não tinha visto tamanha fé em Israel, a fé deste homem. Depois lidámos com a cura da sogra de Pedro, e vejam, todas estas coisas começaram, isto já sabemos como é que nós somos, não é? Um fala ao outro e outro vai falando ao outro, e isto estava a envolver, de tal maneira que este escriba ficou empolgado, não é? Talvez tenhamos aqui o Messias, não é? Seguir o Senhor Jesus. Mas vejam, o Senhor conhece o coração e a nossa mente, aquilo que está dentro de nós. Vocês reparem bem na resposta, e nós já vamos ver um pouco mais disso. Este escriba aproxima-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Quantas vezes nós já ouvimos esta expressão, que te seguirei até ao fim do mundo? Esta expressão ouve-se mais no tempo em que nós estamos namorando, não é? Os homens são verdadeiros cavalheiros e expressam este linguajar, não é? Estas expressões de apaixonados. Seguirei até ao fim do mundo. É este amor, o amor tão poético. Quando temos algo perante nós que parece tão tremendo, tão maravilhoso, dizemos que damos tudo de nós para termos tal coisa. E aqui está um homem empolgado, porque este escriba estava realmente empolgado com o Senhor Jesus Cristo. É um escriba. Agora, vejam, não era uma pessoa qualquer. Não era um leproso, não era um centurião, mas era um escriba. Não sei se vocês estão conscientes. É como nós estivéssemos agora a falar no Evangelho e chegasse um advogado ao pé de nós e dissesse: eu quero seguir a Cristo. Eu quero isso. Vejam, os escribas eram muito estimados entre os judeus. Eles eram especialistas na lei de Deus. É como não podemos dizer que eles eram os advogados religiosos que interpretavam a lei da maneira que os advogados interpretam a lei hoje. Não é? Eles interpretavam a lei dos rabinos e a lei das Escrituras. Vejam, eles eram pessoas qualificadas e autorizadas pelas autoridades judaicas. Eram altamente educados e leais ao sistema judaico. Que bom ter esta pessoa ao nosso lado. É ou não é? Uma igreja que tenha este tipo de pessoas é algo maravilhoso. Vejam, o Evangelho é para todos. E nós sabemos disso. Mas isto empolga mais. É ou não é? Já viu o que é ter uma igreja composta de doutores e engenheiros? Só temos um engenheiro connosco aqui, o José Mar. Mas temos aqui alguns que querem ser doutores. Mas pronto, vocês sabem, não é? Como isto empolga. Na minha igreja nós temos este tipo de pessoas. E já viram, no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, o que seria empolgante ter este homem lá ao lado, não é? Conhecedor das leis, e que sabiam dar a volta à lei. Era ou não era? Vocês sabem muito bem. Ainda há pouco estávamos, já não lembro quem é que estava falando, era para o nosso irmão Eduardo, não é? Que eles às vezes podiam andar 100 metros, e se entrassem numa casa, era como se fosse a casa deles, e depois andaram de 100 metros, mas coisas assim, no sábado, eles conseguiam mudar as coisas de tal maneira que eles tinham liberdade de fazer o que eles quisessem. E aqui estava este homem.
Mas nós começamos a ver mais à frente que estes homens, os escribas, depois desta conversa do Senhor Jesus Cristo, e depois de outras conversas, da maneira como quando eles começaram realmente a ver o que é a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, não é? Porque eles depois não o reconheceram como Cristo, como Messias, não é? Nós sabemos que ao longo dos Evangelhos que estes escribas eles tornaram-se hostis a Jesus. Foi ou não foi? Os escribas, mais quem? Os fariseus, muitos dos sacerdotes. Mas aqui neste momento parecia isto podia ser a viragem para um sucesso de ministério. Ter alguém deste tipo ao nosso lado. Então, no meio desta multidão entusiástica, não é? Que estavam vivendo todas estas emoções, aparece este homem. E vejam, ele não aparece com meras palavras. Ele é um homem que tem uma posição social grande, mas ele subjuga-se. Porque ele chega diante do Senhor Jesus Cristo e diz o quê? Mestre. Ele reconhece a autoridade. Há uma conversa entre dois mestres, vocês estão lembrados onde é que é? Nicodemos, não é? Dirige-se ao Senhor Jesus, mestre, como uma autoridade, alguém que ensina. Então ele estava ali, eu estou aqui pronto para aprender, estou pronto para te seguir. Porque todas as promessas do Velho Testamento e da visão que eles tinham do reino, isto é uma mina de dinheiro que está aqui, este Jesus. Não é? Se é o Cristo, então isto é uma mina de dinheiro. Já vê a posição que eu posso ter dentro do reino de Deus. É interessante, embora não tenhamos aqui, mas temos lá em Lucas, nós nos apercebemos que o Senhor quer falar das características do reino. Ele tem vindo a falar disso, todo o Sermão do Monte é isso, que é características daqueles que vivem no reino de Deus, os crentes. E ele começa a falar, olha, as coisas não vão ser fáceis, e nós já vamos nos perceber disso. Mas vejam, mestre, isto é um sinal que este homem estava a reconhecer, vejam, a autoridade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, neste momento, aquilo que ele tinha ouvido até aqui, para ele, era de Deus. Eram coisas de Deus. Mais à frente nós vamos ouvir os fariseus e os escribas a falar de quem? Tu és filho de quem? Do diabo. Eles vão dizer que Jesus é filho de quem? Do diabo. Então, depois de tudo aquilo que ele viu, não é? Vamos, o Senhor Jesus expulsar demónios, a sabedoria nas palavras, as curas, estava ao lado de algo promissor. Nós sabemos o que a maior parte do povo tinha em mente em relação acerca do Messias. E a maior parte deles tinha um erro grande. Eles projetaram uma ideia errada do Messias. Isto deve-nos alertar a nós se realmente nós temos uma ideia certa de Jesus. Será que eu realmente conheço a Jesus? E quais as intenções pelas quais eu estou hoje aqui? Porque é que será que eu digo que sou cristão? Será que são verdadeiras intenções? A ideia acerca do Messias é que ele viria reinar com toda a pompa e circunstância, não é? Então era aqui esta oportunidade deste homem, era uma oportunidade maravilhosa. Cristo era sinal de bem-estar, Cristo era sinal de conforto na vida, Cristo era sinal de riqueza, Cristo era sinal de prosperidade. Estar com Cristo era ter uma vida segura, sem qualquer problema. Um escriba pensou nisso. E como é que nós podemos afirmar isso? Pela resposta do Senhor Jesus Cristo. Eu já falei um pouco disso, mas agora vamos. É a resposta. As raposas têm tocas. As aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Porquê é que o Senhor Jesus Cristo responde desta maneira?
Mas o Senhor sabia a intenção que estava no coração deles. Em João capítulo 2, versos 24 a 25, diz o seguinte: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, de maneira nenhuma, porque os conhecia a todos. Vejam como a mente de Deus é tremenda, não é? Não há nada oculto diante do glorioso, do soberano. Vejam, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em Lucas 9, 47, temos visto como Jesus sabia o pensamento do coração dos seus discípulos. Em João capítulo 8, nós nos apercebemos quando aqueles judeus que queriam seguir a Cristo, o Senhor também sabia a sua mente. E ele disse, não é? Como é que ele respondeu? Se nós vamos lá para João capítulo 8, vocês estão lembrados? Foi desta maneira. Muitos creram nele, diz o verso 30. Maravilha! Será que o Senhor acreditou em toda aquela emoção, aquela dizer, eu quero te seguir? E Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando o Senhor falou assim, aquela malta ficou tudo danado. Verdade nos libertará. Mas nós somos alguns escravos? Não, alguma, não é? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Dizeis, sereis livres. Nós somos descendentes de Abraão, somos livres, temos a bênção de Deus, somos salvos. O Senhor conhecia bem o coração e sabia porque é que eles queriam seguir. E aqui foi a mesma coisa. Estava este escriba, e o Senhor, conhecendo muito bem o que estava no coração dele. Era riqueza, era prosperidade, era conforto. E, meus irmãos, é isto que o homem procura. Ainda hoje, há pessoas que estão dentro do ambiente religioso por estas coisas e por nada mais. Procuram o conforto, a riqueza, o sucesso na vida. Pode ser que aí eu alcance aquilo que tanto o meu coração deseja. E vejam, era tal que ele estava pronto a seguir, não é? Eu te seguirei onde quer que fores. Mas só que ele tinha a ideia que o Senhor Jesus estava a caminho de onde? De Jerusalém, não é? E ali pôr o seu reino. E pôr terra ao reino. Todo o Império Romano. E toda a glória do reino de Deus ali manifestada daquela maneira. Grande resposta deste homem: eu te seguirei onde quer que fores. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo como a solução para os nossos problemas financeiros, materiais, como aquele que pode nos dar o conforto material, não é? O bem-estar físico, quem é que não diz estas palavras? Eu te seguirei onde quer que fores. Se este tipo de evangelho que se prega hoje, desta prosperidade, bem-estar, sucesso, da saúde, desta promessa da riqueza, se é isto o evangelho que se prega hoje, quem é que quer rejeitar o evangelho assim? É quase como ganhar o quem? O Euromilhões. Mas a verdade é que os púlpitos deixaram de pregar as raposas em tocas, as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Pedro e João olharam para aquele aleijado e disseram: olha, nós não temos nada para te dar daquilo que estás-nos a pedir. Olha para nós, disse ele. Vejam, o cristianismo não é um investimento financeiro. Não é um sucesso empresarial. O cristianismo envolve carregar a cruz. Se queremos ser piedosos, iremos sofrer quem? Como vimos esta manhã. Perseguições. Aflições. E o Senhor Jesus, olha, não vai ser fácil. Tu queres seguir, mas as coisas não vai ser fácil. Vejam, aquilo que nós chamamos de coisa tão pequenina, eles têm até mais conforto do que o Filho do Homem.
O Filho do Homem nasce numa manjedoura. O Filho do Homem não tinha lugar onde pôr a sua cabeça, para noitar a sua cabeça. Não acabava de pregar, ir para casa, no conforto no seu lar. O Senhor dá-nos grandes lições daqui. Não é como aquele pregador que disse: o Senhor nasceu em Nazaré, é do mar. Então tinha uma praia, tinha uma vivenda junto à praia. E nós também podemos ter. Não. O Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Mas o evangelismo, e nada muda, não é? Este evangelismo moderno, este evangelismo liberal, que não prega a verdade do Evangelho, mas prega isto. Vem a Cristo e vais ter sucesso em todos os aspectos da tua vida. É um evangelho dissimulado e é um evangelho que Paulo diz às igrejas da Galácia que é o quê? Anátema, é maldito, não é evangelho. E vejam, há muitas pessoas que dizem sim a Cristo. Porquê? Por causa das ofertas que são oferecidas no púlpito por líderes religiosos que são falsos. O Senhor Jesus Cristo já tinha falado acerca desses falsos líderes religiosos. Cuidado, diz o verso 15 de Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles têm uma agenda. Têm uma agenda para si próprios. Pelos frutos os conhecereis. Agora, o problema é que as pessoas olham para os frutos da mesma maneira para aquilo que eles desejam. Não é? Então dizem que o sucesso de uma igreja é ter uma multidão, é ser uma igreja rica, é ter todas essas coisas. Porquê? Porque aquilo que a igreja obteve, a igreja, entre aspas, vocês sabem o que é que eu estou a dizer, aquela comunidade de gente, não é? Obteve, não é aquilo que eles desejavam carnalmente, fisicamente, e conseguiram conquistar para dentro e para fora. E era um sucesso. Mas, meus irmãos, os frutos que o Senhor fala aqui são os frutos do Sermão do Monte. Não são os frutos físicos e materiais. E financeiros. Então devemos ter cuidado. Devemos pregar o Evangelho genuíno. Vejam, o Senhor Jesus Cristo então viu o desejo deste homem. E o Senhor Jesus não ligou ao entusiasmo deste homem. Ele pôs os pontos nos is. Ele trouxe este homem até à realidade das coisas. E às vezes há este receio do cristão trazer as pessoas à realidade das coisas. Se eu vou falar assim, vou logo afastar. Se eu vou falar a verdade logo, ali de caras, não, eu vou começar comigo, com a minha experiência. Não vou começar com Cristo, porque Cristo... não vou falar do meu testemunho. Vou falar acerca da minha vida. O Senhor fez isto. Mas não falamos do Senhor, falamos de nós próprios. Temos que falar de Cristo. Seguir a Cristo envolve custos. Vejam, seguir a Cristo neste mundo de pecado não é nenhum mar de rosas. Vejam, Mateus capítulo 10, só um bocadinho mais à frente. Mateus capítulo 10. A 21. Não, desculpem, 16 a 18. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Cuidado com os homens. Eles vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Este é um aviso profético.
Porque estas coisas vão acontecer de quem? Depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós começamos a perceber isso mesmo. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Que coisa maravilhosa nós vimos esta manhã, não é? Pedro, diz lá o quê? Estava cheio do quê? Do Espírito Santo. Porque depois no verso seguinte diz isso, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. As coisas não são complicadas. Devemos manter na verdade, mesmo que o mundo lá fora nos maltrate. Então, seguir a Cristo envolve estas coisas. Alguém pode abrir em João capítulo 15 e ler? Sim. Um bocadinho em voz alta, que é para apanhar aqui o microfone. João 15, 18 e 21. Ou até 23, desculpem. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era teu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai da palavra que eu vos disse. O servo não é maior que o Senhor. Se perseguirem a mim, também vos perseguirão. Se me obedecerem à minha palavra, obedecerão também à vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. 22 e 23. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não têm desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Apenas uma parte. Quando está aqui a falar do pecado, não está a dizer no pecado generalizado. Está a falar no pecado de pecar em relação à pessoa de quem? De Jesus Cristo. Porque eles odiaram. Esse é um pecado, odiar a Cristo, não é? E é nesse sentido. Não teriam passado por essa infame, não é? De rejeição e disso tudo, porque não seria no seu tempo. É como agora o Senhor Jesus Cristo viesse até nós, não é? E ele falar certas coisas e não odiar. Além dos pecados que já temos, esse seria mais um. É o que estava aqui a acontecer. Então vejam, a coisa não é fácil. Se o mundo vos odeia, não fiquem surpreendidos. Sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por isso é fácil um presidente ir a uma sinagoga, a uma mesquita, ou à igreja católica, ou a outro lugar assim, porque se identificam, não há ali um pregar, não é? De que, já vi que era chegar ao pé de um presidente e dizer assim, a maneira como tu estás a agir é de um pecador, de um incrédulo. Um homem que se diz católico. Melhor ficarmos calmos. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Portanto, há um cristianismo que é amado pelo quem? Pelo mundo. Há um cristianismo que é amado pelo mundo. Que é um cristianismo falso. Assim como um evangelho falso. Então, devemos estar atentos. Em Lucas 9, 23, o Senhor Jesus diz que há uma cruz a carregar, não é? Então o Senhor Jesus aqui, falar com este escriba, ele queria destacar isto. Há um custo a seguir. Há aflições, há rejeições, há provações, há tribulações. E assim como quem? Como ele passou por elas. Assim como o mundo me odeia, também me há de odiar você. Então vejam, o Senhor Jesus não quer que as pessoas que dizem que o seguem, que estejam a seguir com falsas pretensões. O Senhor corta logo mal pelas raízes.
que me motiva a estar aqui hoje? O Senhor não prometeu nada disso. Vem, eu vou-te meter uma posição boa. Tu és também algo que vai adicionar força ao nosso movimento. E vamos lá. O Senhor Jesus diz, olha, a coisa não vai ser fácil, não é? Não vai haver descanso. O Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. As dificuldades do que é seguir a Jesus. Eu já vos disse no princípio, muitas igrejas, muitos grupos religiosos ficariam satisfeitos por ter este tipo de pessoa na igreja, na sua comunidade. Um escriba. E há muitos escribas hoje dentro da igreja. E depois vemos tomando opções erradas. Possamos orar para aqueles que se dizem evangélicos neste país e que são bobos, disfarçados de ovelhas e com posições dentro de movimentos evangélicos. Vamos ter muito cuidado. Que Deus nos possa alertar e nós possamos estar bem conscientes e que nós possamos tremer também, porque a nossa posição é frágil. A tendência do homem é a carne, o que é material. E nós vemos grandes servos do Senhor, como Davi, como ele caiu, e outros mais. Então possamos orar, vigiar, para que nos possamos manter sóbrios e diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Devemos ter cuidado quando o coração fala mais do que a razão. Mas, irmãos, ter a Cristo é ter o favor de Deus. Ter a Cristo é estar salvo da ira vindoura. Ter a Cristo é ter os nossos pecados perdoados. Ter a Cristo é usufruirmos da justiça e da santidade de Cristo, que nos foi imputada. Ter a Cristo é viver Cristo em nossas vidas. Então, ter a Cristo não é viver numa piscina com vista para o mar, ter um Ferrari à porta, ter o melhor que o mundo nos pode dar. Ter a Cristo é ter o melhor que Deus nos pode dar. E se hoje temos muito, é o melhor que Deus nos pode dar. Se hoje temos pouco, é o melhor que Deus pode nos dar. Não é maravilhoso? Estamos sempre no melhor com Deus. É o que é melhor para nós, é aquilo que Ele nos dá. Então possamos dar graças a Deus. Por quem? Por tudo. Então já vimos que há um custo a seguir a Cristo, uma cruz a carregar. Agora eu não sei se vocês repararam, acho que até aqui já falámos um pouco antes, quando estávamos aqui em Mateus 8. Agora vamos continuar a lidar. É quase como um relembrar daquilo que já tínhamos falado anteriormente, com mais umas pitadazinhas. Então agora vamos chegar ao segundo ponto. Até aqui já vimos que há um custo a seguir a Cristo. E o segundo ponto, há coisas a serem deixadas quando seguimos a Cristo. Agora o Senhor Jesus faz um desafio. Nós não nos apercebemos aqui do desafio em Mateus, mas apercebemos do desafio lá em Lucas, que o Senhor é que começa a conversa. Vejam, aqui fala, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Agora, se vocês forem lá novamente para Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, depois do Senhor, vejam o verso 58, o Senhor respondeu lá, então, ao escriba. Aqui Lucas só fala de um homem que tinha dito estas coisas, agora Mateus, ele menciona, era escriba. Agora, aqui em Lucas acrescenta um pouco mais do que
o relato de Mateus. E disse ao outro, o Senhor Jesus, segue-me. E agora temos lá a resposta, não é? Mas ele respondeu, permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. E lá no verso 21 do capítulo 8, e outro dos seus discípulos disse, Senhor, permite que antes eu vá sepultar meu pai. Mas o Senhor disse o quê? Segue-me. E a resposta foi deste homem, foi isso, não? Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Que Messias tem coração. Que resposta que ele dá. Se nós precisamos contextualizar estas coisas, já vamos ver. Será que há frieza aqui da parte do Senhor Jesus? De maneira nenhuma. Se o pai deste homem tivesse morto, ele não estaria ali. Onde é que ele estaria? Com a família, em luto. Era a tradição. No velório. O que ele mostra aqui é deixa que os meus pais morram, não é? E eu então depois, quando tudo isto acontecer, eu te seguirei. Aí vou-te seguir. Agora não sabemos se era o filho que dependia do pai, se era o pai que dependia do filho. Não sabemos. Sabemos que era da responsabilidade dos filhos cuidarem de quem? Dos seus pais. Agora, pela resposta do Senhor Jesus Cristo, talvez podemos estar a pensar que até podia ser que o pai é que tivesse a cuidar de quem? Do filho. Não, aí já estamos a pôr algo que não está no texto. Mas o que está aqui e o que está bem evidente é que neste momento Jesus não era a prioridade para este homem. Nós vemos esta conversa aonde? Mais? Nos jovens. Pronto, eu sei que seguir a Cristo envolve isto e isto. Mas deixa-me viver um bocadinho quem? A vida. Deixa-me gozar um pouco, não é? Agora, Salomão vai logo, ele abre logo, diz assim, jovem, aproveita tudo. E nós podemos dizer a mesma coisa a estes jovens. Aproveitem tudo. Mas lembras, no fim tens que dar contas a quem? A Deus. Temos que realmente ver a nossa atitude de coração. Agora falamos dos jovens. Agora vamos falar de outras pessoas. Não. Agora toco outros. Mas é a minha família. Tenho que continuar a cuidar deste, daquele. Eu tenho que dar mais tempo à minha família. A maior parte deles vão para o inferno. A maior parte deles são filhos do diabo. E nós passamos o nosso ministério que Deus nos deu a dar tempo a esta malta diabólica. Não estou aqui a dizer que devemos de quem? Deixar de nos amar. Agora, o que acontece é que a maior parte da nossa vida cristã é centrada no quê? No homem, em vez de em Deus. E começa logo no lar. Não estou a dizer para abandonar marido e mulher, ou filhos, ou que seja o que for. Vamos dar tempo. A maneira como se age às vezes dentro do lar, já existe essa atitude. Que o crente não é crente dentro do lar. Porque senão a coisa era difícil. O que é que aconteceria? Se calhar não ficávamos sem teto, mas ficávamos com um lugar que não seria muito amistoso se nós vivêssemos mais o cristianismo. O Senhor diz para nós sermos o quê? Santos, repreensíveis em todo lugar. Casa. Mais tarde, quando a minha esposa morrer, neste momento ela é uma chata, ela odeia Deus, mas mais tarde, quando aí eu vou ter toda a oportunidade
de ser mais santo. Agora, de vez em quando, eu rebento a panela, faço isto e faço aquilo. Não é mais tarde, é agora. Custa o que custar. Custa o que custar. Porque há um preço. Há um preço quando nós fazemos o bem. E o preço é maravilhoso. Deus nos honra. É? Mas há também outro preço quando fazemos o bem. O mundo quem nos odeia. Mas vejam, no dia do juízo, eles não podem apontar nada a nós. Acho que vamos lá ver se encontro. Agora não vou dizer se é primeiro. Aqui em Pedro, 1 Pedro. A 1 Pedro é um livro maravilhoso. Eu não sei se vocês... Nós já vemos aqui o 1 Pedro e o 2 Pedro. Em 1 Pedro nós vemos mais esta atitude do cristão para com o mundo e 2 Pedro nós vemos mais a nossa atitude para com o corpo de Cristo, como é que nós vamos reagir com os nossos irmãos. Mas aqui em 1 Pedro, em capítulo 2, verso 11, depois do Senhor nos falar daquilo que nós somos nele, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vejam que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não éramos povo, agora somos povo de Deus, então nos destacamos do resto do mundo. Não tínhamos recebido misericórdia, recebemos misericórdia. É bom lembrarmos, Deus não nos dá aquilo que merecemos, não é? Misericórdia. Aqui está Deus, sendo misericordioso para connosco. Agora, diante de tudo isto que Ele fez em nós, Ele diz, amados, não é? Como diz Pedro, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Vocês estão aqui apenas de passagem. Vos abstecer-vos dos desejos carnais que combatem contra a alma. E os desejos carnais é uma coletânea de coisas, não é? Vejam, seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Quem são os gentios? Os gentios, Paulo mete os gentios desta maneira. É para nós não esquecermos o que nós éramos antes. Efésios capítulo 2. Para lembrarmos. Às vezes temos a tendência de esquecer o que éramos antes. Verso 2 do capítulo 2 de Efésios. Nos quais andaste no passado. Veja? Então, isso éramos nós no passado. No caminho deste mundo, então o gentio é alguém que anda no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, não é? E do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne na mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então, essa era a nossa era o que éramos gentios, agora somos povo de quem? Antigamente não éramos povo, mas agora sois o quem? Povo de Deus. Então já não somos o quem? Gentios. Mas há um mundo lá fora que é o mundo dos gentios. Como é que deve ser o meu procedimento diante deles? Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, vejam, falam mal de nós no quê? De nós mentirmos? De nós roubarmos? Será? Vejam, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis o quê? Praticantes do mal. Quer dizer, o nosso bem é o que para eles? É o mal.
Eu estava a ver um documentário no canal francês de notícias, mas que é em inglês, de uma mulher feminista a impor-se, a dizer: não, isto tem que mudar dentro do papel da mulher dentro da igreja. E estava falando do movimento católico. Então, tudo o resto, tudo que até agora, esta posição dentro do homem e a responsabilidade que o homem tem na família, o homem tem, como a palavra Adão é homem, e generaliza, não é? Pode ser generalizado. Ela diz: não, ali não há nem o homem mais, nem a mulher menos. O que não há é diferentes responsabilidades de cada um. Mas vejam, se nós vamos falar disso, que nós homens temos responsabilidades de cuidar da nossa família, não é? De alimentar a nossa família, e as responsabilidades que a mulher tem, que Pedro vai falar isso no capítulo 3, aqui de 1 Pedro, para eles é o quê? Nós estamos agindo fazendo mal. Mas vejam, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fossem praticantes do mal, ao observarem que as vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vocês pensam que eles vão glorificar a Deus quando? Ele é contra o aborto. Glória a Deus! Ele não mente ao patrão. Glória a Deus! É no dia da visitação. Vejam o que é que está lá na nota de rodapé. Isto é, da sua vinda. Não há ninguém que não glorifique a Deus no dia da vinda de Cristo. Todo o joelho se dobrará. Lembra-se, há pouco nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, que dos crentes sofrerem, e diz que o mundo não era digno de quem? Deles. Porque viveram fazendo a vontade de Deus, e o mundo o que é que diz? Estão fazendo o mal. Mas vocês façam o que é correto. E o que é correto? E tudo isto porquê? Sabe que isto tem a ver com Mateus lá 8? No sentido de que nós às vezes não, agora não. Mais tarde, vai ser mais fácil. Nós lidamos com isso, de seguir a Cristo, não é? Vou fazer uma vida cristã mais para a frente. Agora deixa-me ser assim. Deixa-me ser assim no trabalho, deixa-me ser assim dentro da família, deixa-me ser assim como jovem, como empregado, ou como patrão, seja o que for. Eu vou ver na minha reforma, eu vou ser um cristão. Vou ter tempo para ser cristão. Que esta não seja a nossa atitude. Não é? Este homem não estava empenhado de maneira alguma a seguir a Cristo. Tinha as suas desculpas. Mas há tantas pessoas a se desculparem desta mesma maneira. Sim, Cristo, mas quando eu tiver mais tempo para a igreja. E a resposta do Senhor Jesus foi: deixai as coisas. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Viva a vida cristã. Como é que um morto pode sepultar outro morto? Então, agora temos que pensar. Não é? Nós temos que nos aperceber do que é que o Senhor Jesus Cristo está aqui a falar. Deixa-me viver com os meus pais, viver a minha vidinha, fazer isto e assim. Depois, mais tarde, eu vou-te seguir. Agora vou comer e beber na casa do meu pai, ou seja do que for. E o Senhor olha, Ele diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. O Senhor está falando: não faças a vida de um descrente. Não deixes a prioridade à tua vida de como os outros fazem. Eles estão mortos. Mas se tu estás vivo, vive para Cristo. Para a glória de Cristo. Mas pronto, se assim vão ofender esta pessoa, ou aquele meu filho, ou o meu marido, ou a minha esposa.
ou o meu amigo, ou o meu colega de trabalho. Não. Continua com a atitude verdadeira do cristão. Há sempre desculpas para as pessoas se afastarem das coisas de Deus. Já lemos tanto delas. É a família, é o trabalho, é o fim de semana, não é? Estar às vezes na casa do Senhor. Agora somos menos, de manhã tivemos mais. Onde é que andam os outros irmãos? Estão cansados. Fizeram a obrigação de manhã. Agora estão cansados. O trabalho de um pregador às vezes é difícil. Às vezes o nosso desejo é: Senhor, como eu gostaria que tu estivesse ali naquele púlpito e eu estivesse sentado com os meus irmãos. E no culto da manhã estávamos contigo. E no culto da tarde estávamos contigo. O problema é que às vezes vêm para aqui para estarem comigo. E esse é um grande problema. E se eu venho aqui para estarem convosco, também pode se tornar um grande problema. Agora, quando nós vemos para aqui para estarem com Cristo, e eu venho também para aqui para estar com Cristo, então estamos num lugar que é certo. E a fazer o que é certo. Vamos lá ver se chegamos lá. Ainda estamos na introdução, porque a gente já falámos disto. Não sei se vocês estão lembrados. Então, antes, foi a última coisa que nós falámos. Estamos aqui apenas agora a dar uma visão maior. Espero que vocês lembrem-se aqui da frase de Paul Washer. Às vezes as referências são aquelas que ficam. Não é? Paul Washer disse: vai e oferece ao seu chefe o que você oferece a Deus e veja quanto tempo você durará. Vai oferecer ao teu chefe o que você oferece a Deus, vais ver o tempo que tu vais durar. És despedido. Oferece até mesmo aos teus amigos o que tu ofereces a Deus e vais ver quanto tempo vais ter amigos. Não é? Oferece à tua família o que tu ofereces a Deus e vais ver quanto tempo vais ter uma família. Isso faz-nos pensar. É por isso que o Paul Washer não é muito bem-vindo em muitas igrejas. Porque ele não tem quem pague na língua. Assim como o Senhor Jesus Cristo não tinha. As raposas têm tocas e as árvores do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Está dito. O Senhor era mais amoroso e é. Porque a verdade é sempre o quê? É sempre amor. Então, esta ideia de educarmos os nossos filhos e não dizermos a verdade é falta de amor paternal. Não vou disso. Não dizermos a verdade a alguém é falta de amor paternal. Esconder a verdade a alguém é falta de amor para com o próximo. Se escondemos a verdade ao nosso marido, se escondemos a verdade à nossa esposa, se escondemos a verdade aos nossos filhos, se escondemos a verdade àqueles que nos rodeiam, é falta de amor. O que eu acho mais maravilhoso é o que a humanidade está fazendo e os cristãos fazem a mesma coisa. Temos um familiar que está no hospital com os dias contados. Sabemos que ele vai morrer, mas continuamos ao lado dele a dizer: vai ficar tudo bem, tudo bem. Não é? E ao fim de 2 dias ele está onde? No inferno. Porque temos de ser positivistas. Não é? Temos que falar a verdade. Eu lembro, não vou dizer quem é a pessoa, chegava ao pé de mim, estava com cancro no hospital. O Senhor vai fazer um milagre. Ele vai evidenciar o seu poder. E morreu assim essa pessoa.
calhar desapontada. Graças a Deus, quando fechou os olhos, estava diante do Senhor. O descanso da sua alma, não é? Maravilha. Então, qual é as nossas prioridades? E, meus irmãos, eu até gostaria de terminar. Então, vou ter que acrescentar mais alimento para a próxima reunião. Porque... Não, vamos terminar. Vocês aguentam mais 5 minutos? Aguentam? 5, 7 minutos? Eu agora vou ser mesmo a correr, está bem? Então temos de ter cuidado, que as nossas prioridades às vezes estão desajustadas. E se por as nossas prioridades estarem desajustadas e outros irmãos não estão desajustadas, cuidado com a maneira como nós falamos com os nossos irmãos. Quando nós damos importância ao que é material e àquilo que nós fazemos e desvalorizamos da obra do Senhor, cuidado. Porque o mais insignificante que um irmão possa fazer para a obra de Deus tem muito mais valor do que tudo aquilo que nós possamos fazer fora da obra de Deus. Portanto, nós devemos ter cuidado com as nossas palavras. Então, se hoje a minha vida está priorizada com outra coisa, temos que pôr Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Temos que ser sábios. E se não tens feito, está na hora. E Deus, se calhar, está-te a ensinar ao longo da vida, vai dizendo, faz isto. Não. Ainda não, Senhor. Está na hora. Acaba. Isso é birra de criança. Vamos enfrentar as coisas como elas são. E sofrer as consequências que a verdade nos traz. A nossa prioridade é fazer as coisas de Deus, é honrar a Deus. Fazer coisas que perduram para a eternidade. O reino de Deus é eterno e é para isso que nós temos prioridade. Então possamos estar aqui envolvidos, todos, a dar testemunho de Deus. Ainda há pouco, foi na nossa homilética, não é? A ideia agora é que é o trabalho do pastor. E o pastor Elias até me ensinou uma coisa. Pastores não fazem ovelhas. Não fazem. Pastor cuida de quem? De ovelhas. Agora, ovelhas com ovelhas é que fazem quem? Ovelhas. Pronto, eu estava apenas a dar um exemplo, porque eu também sou quem? Uma ovelha. Mas quando nós pensamos, não, é responsabilidade do pastor, e esquecemos que é responsabilidade nossa, toda nossa, de irmos e pregarmos o Evangelho, de toda nossa, de glorificarmos a Deus, de honrarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida, então aí fazemos diferença. E o mundo vai começar a dizer, estão agindo mal. Quando nós estamos a fazer o quê? O que é certo. Então busquemos primeiro o reino de Deus, é esse o nosso objetivo. Vamos terminar, mas vamos terminar com Lucas, capítulo 9. Porque é aquele resto que nós não temos aqui em Mateus. Está bem? Vamos lá então para Lucas, capítulo 9. E assim já andamos mais um passo para a próxima semana. Lucas capítulo 9. E lá no verso 61 e 62 então temos um pouco mais. Nesta conversa, neste contexto. E veja, então outro diz, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Os de casa, não é? Jesus, porém, respondeu, ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Veja, a resposta deste homem mostra claramente que o seu coração não estava em Cristo. Tinha um coração dividido. E por isso a resposta de Jesus, não é? Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Aqui está um homem, não é? A ilustração é esta, um homem trabalhando no campo, com o arado, e olhando para trás. Vocês sabem o que é o arado, não sabem?
mete-se na terra, mata e porra. Há uns que são puxados pelos animais, há outros que são pela força do homem. Agora, tentem meter isto no normal da nossa vida cotidiana. Alguém que pega num carro, e olha para trás em vez de olhar para a frente, o que é que acontece? A coisa vai sair bem? Vejam, quando alguém pegava no volante e olhava para trás, em vez de ir em frente, a coisa ia assim. Trabalho torto, mal feito. Então essa não deve ser a atitude do cristão. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, é impossível estar a segui-lo e ter o coração noutro lugar. O nosso coração não deve estar dividido. Nós não podemos servir a dois senhores. O Senhor Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, 24 a 33. Não devemos desejar outras coisas para além de Cristo. Nós podemos ter dois amigos, nós podemos ter dois hobbies, podemos até ter dois empregos, mas não podemos ter dois senhores na nossa vida. Não. De maneira alguma. Não devemos ter dois senhores. Vejam, tudo que nos move na vida, tudo o que fazemos na vida deve estar em sintonia com Cristo. Vejam o que estava no coração da mulher de Ló. Olhou para trás, e ficou em estátua de sal. Este é o resultado do coração dividido. Devemos estar dispostos, sim, a obedecer ao Senhor. E se for como Abraão, seja deixar a parentela e lá vamos nós. Abraão não sabia para onde é que ia, mas confiou no Senhor. Nós não sabemos o que é que pode acontecer da maneira como agimos para com o mundo, mas confiamos no Senhor. Cristo deve estar em todas as nossas decisões. Vejam, Cristo não está aqui dizendo que a família não importa, que não é importante, nada disso. O que Cristo viu no coração deste homem, que as coisas materiais eram de mais importância para ele do que Cristo. Deixa-me ir para casa, cuidar da minha casa. O problema não era de ir e despedir. Eliseu despediu-se da sua família antes de começar o ofício de profeta. O que o Senhor Jesus viu é que o seu coração não estava lá. A vontade não estava lá. Quando dizemos que seguimos a Cristo, seja verdade. Vivamos a Cristo. Mesmo que aqueles que estão ao nosso lado possam vir-nos a odiar toda a vida, não deixemos de fazer o que é correto. Nosso amor para com Deus deve ser total. Mais à frente, vejam o que é que o Senhor vai dizer. Devemos chegar lá. Estamos em Mateus 8. Já falámos um pouco de Mateus 10. Vamos outra vez para Mateus 10. 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. São palavras que nos faz pensar. O Senhor podia ter ficado só com os pais. Com o pai? Às vezes nós gostamos mais do pai do que da mãe. Ou da mãe mais do que o pai.
Ele diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Prontos. Agora tem a ver com quem? Agora os filhos. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Se a nossa vida neste mundo está circuncidada somente à nossa atenção, à nossa família, porque aqui é família. E é família de quem? De carne. E nos desculpamos, prontos, como eles não são crentes, vamos ser mais leves na nossa vida cristã dentro de casa, com os nossos filhos. Não vou os corrigir como deve ser, não vou falar de Cristo para que eles não fiquem indignados, pois mais tarde, quando forem grandes, nem me falem comigo, nem falam todas estas coisas. Não. Não. Tens que amar a Cristo acima de todas as coisas. Essa deve ser a nossa disposição. Lembre-se, o nosso amor a Cristo fará com que outros nos odeiem. Mas isso não nos deve fazer olhar para trás. Então, depois de tudo que já ouvimos, a pergunta final é esta: estou eu pronto realmente a seguir a Cristo diante de todas estas evidências? Ou será que somos daquele tipo que queremos nos retirar? O Senhor fez esta pergunta, não é? Pedro foi confrontado perante o Senhor Jesus, não é? Em João 6,68, depois vemos a resposta de Pedro, não é? Lá em João 6,68. Mas vejam, depois do Senhor falar tanta coisa, não é? Verso 66, depois do Senhor falar, dizem: por causa disso, né, do que o Senhor tinha falado, muitos dos seus discípulos, não é? Que se diziam discípulos, guardaram atrás e deixaram de quem? De segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, e esta é a pergunta de Jesus a cada um de nós: vós também quereis retirar-vos? Que a nossa resposta será a mesma que Pedro. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós queremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Possamos estar dispostos a seguir a Cristo mesmo que possamos passar por muitas aflições, tribulações, possamos sacrificar muito, que os nossos olhos possam estar postos no céu, nas coisas eternas, e que, assim como Paulo, e hoje falamos de manhã, o viver é Cristo. O nosso viver pode ser só até amanhã. Usemos a vida que Deus nos deu para a honra e glória do seu nome. Que assim seja. Amém.